Hoje é segunda-feira, dia 15 de outubro de 2018 e claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia, e no episódio de hoje, vazamento do Facebook, mundo perfeito, case transparente e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Sábado eu passei perto de um posto de vistoria de licenciamento aqui no Rio de Janeiro e tinha uma fila gigante. Até fiquei assustado com a fila. Geralmente eu passo perto desse posto e o motivo da fila era a adoção da nova placa. Galera querendo adotar a nova placa. A fila, entre aspas, tende a ser normal. Rio de Janeiro que adotou modelo de placa novo. Então, além do fluxo original, era só a galera que tá fazendo emplacamento, galera de carro novo. Agora você tem, entre aspas, todo mundo, mas a galera de carro novo. Mas não tava com um volume tão grande e, curiosamente, a nova placa, um chip com QR Code, ela foi pela justiça suspensa, porque os sistemas ainda não estão prontos. Não tem ainda um sistema integrado que faça uso desse novo formato de placas para multa, serviços de estacionamento que ainda não são compatíveis com a nova placa. Por mais que por hora esteja só no Rio de Janeiro, se um carro do Rio de Janeiro sair daqui para São Paulo, pertinho, como é que vai usar o rotativo, o Zona Azul? Não vai conseguir receber multa. Vamos ver o que sai daí. Essa placa deve ser adotada, isso deve ser só um mero contratempo, mas lembra muito extintor de incêndio, lembra? Kit de primeiros socorros. Pois é, mas achei curioso, não entendi por que tanta gente interessada nessa nova placa. Acho que tem alguma coisa aí que eu ainda não entendi. E tá sentindo falta do preenchimento automático de senhas do OnePassword no Mac, no Safari, no Mojave? Se tiver, manda um DM lá no Instagram, @CocatecPod. Notícias. Cocatec. E o Zuck deu mais detalhes do último vazamento, aquele que envolveu 50 milhões de pessoas, mas por garantia, vamos bloquear ou resetar 90 milhões de tokens? Pois é. Facebook disse, olha, temos uma boa notícia. Na verdade, só foram afetadas 30 milhões de pessoas. Você pode, né, até achar uma boa notícia, mas na verdade, dentro dessas 30 milhões de pessoas, 15 milhões tiveram nome e contato expostos. E aí entra como contato o e-mail ou o telefone, ou então os dois, aí entra todo um esquema de phishing. E para os outros 14 milhões, além de nome e e-mail, vazou todos os dados do perfil, gênero, idioma, religião, tudo. E aí a gente tem que pensar, será que o Facebook deveria ter acesso a esse tipo de informação? A gente deveria colocar esse tipo de informação no nosso perfil no Facebook? Primeiro, fazer uma ressalva aqui, que a gente é muito extremista, basta olhar para a política. A gente é muito extremista e acha que o Facebook vai resolver todos os problemas do mundo. Não vai. Assim como também, seja o seu candidato A ou B, não vai resolver todos os problemas do mundo. A gente tem que saber aproveitar o melhor de cada ferramenta. Na minha caixinha de ferramentas tem chave de fenda, tem martelo, tem lima, tem trocentas ferramentas e eu extraio o melhor dela. Facebook, se você retira a timeline, que acaba sendo timeline e as informações que tem sobre você, acaba sendo mais polêmico, olha para os grupos do Facebook. Eu acho os grupos do Facebook sensacionais. Por quê? Eu tenho ali contatos de familiares distantes que você não consegue manter aquele contato, né? E vamos combinar aqui, né? O WhatsApp não é a melhor ferramenta. O WhatsApp é bacana para você entrar em contato pontualmente para falar com aquela pessoa, mas um grupo combina muito mais com o Facebook. Grupo de faculdade, um curso que você fez presencial para manter o networking, para manter o contato. Você hoje não tem nenhuma rede social com essas características. Você consegue montar um grupo no Instagram, no Snapchat, consegue montar um grupo no Twitter. Quando a gente entender que o Facebook não é perfeito, mas ele tem algumas coisas boas, e usar essas coisas boas do Facebook a nosso favor, entender os riscos. Peraí, por que o Facebook precisa saber qual é a minha religião? Quando a gente começar a entender isso, o mundo vai ser bem melhor. Nós, seres humanos, a gente ainda não aprendeu a lidar com dados. Dados, para o ser humano, é uma coisa muito recente. Nossa confirmação, a gente não é orientado a dados, a gente é orientado para o social. A gente é orientado para a nossa tribo, para o nosso grupo. Quando alguém confirma uma informação,
informação. Não interessa se saiu no jornal, se tem pesquisa acadêmica. Se no seu grupinho de WhatsApp saiu aquela informação, opa, peraí, se fulano tá falando isso, a gente tem esse viés social. Perigo também pro Facebook, por isso que eu falei da timeline. Depois a gente até pode ampliar um pouquinho mais isso, falar um pouquinho mais disso, da orientação a dados, que o ser humano tá muito pouco propício a isso. Basta dizer que o Big Data só é possível com computadores, né? A gente não tem condições de analisar esses dados. Quer dizer, na verdade a gente até analisa esses dados, mas em função da experiência social humana. A gente acredita que aquele carinha que falou alguma coisa, ele testou, e quem passou aquela informação para ele também testou, vai sendo depurado ao longo dos anos, ao longo das gerações. Tem riscos também você ter uma orientação a dados, não pela orientação a dados em si, mas a maneira que a gente extrai esses dados. Fizeram uma IA para ajudar no processo de contratação da Amazon. E aí, o que a IA fez? Peraí, deixa eu olhar os currículos, né, que foram enviados ao longo dos últimos 10 anos. Deixa eu ver aqui quem foi selecionado para vaga nesses últimos 10 anos. Foi lá fazendo aquelas análises e começou a privilegiar homens. E por que isso? Porque viu que a galera selecionada era, em sua grande maioria, homens. Também tinham vários outros termos também associados a gêneros questionáveis. O problema aqui não é a inteligência artificial. O problema continua sendo o mesmo de sempre, o tal do ser humano. Enfim, vou deixar um link aqui nas notas do episódio, onde você pode entrar e ver se a sua conta lá no finalzinho vai estar dizendo se a sua conta do Facebook foi abalroada nesse vazamento de 30 milhões ou não. E faço esse convite para você também. Dá uma espiadinha no seu Facebook e vê se faz sentido que o Facebook saiba isso. Qual é a importância do Facebook saber essa informação? Pra gente ter Big Data, tem que ter informação. Para alguém você vai ter que contar essas coisas, falar sua data de nascimento, falar sua religião. E alguém você vai ter que confiar, que nem médico, né? Médico você tem que contar tudo. Você não pode esconder informação do médico. Só não sei se o Facebook é esse médico, é essa pessoa confiável a quem você deveria, digamos, abrir o seu coração. Outra de mundo ideal, talvez você ache questionável, o Google tá construindo um motor de busca para a China com censura. Mas será que esse motor de busca que o Google está construindo para a China seria melhor do que o Baidu, que hoje está na China? Se a gente buscar a perfeição, a gente nunca vai achar. Mas se a gente for melhorando dia após dia, pega uma coisinha aqui, pega uma coisinha ali, talvez a gente se aproxime mais rápido da perfeição. Que nem seu Elon Musk, né? Um tempão que a gente não fala dele. Tá fazendo um tequila agora, vai ter tequila Tesla. Ele fala besteira, vou lá no Twitter, reclama com a SEC, a ação sobe, a ação desce, a ação sobe de novo e desce de novo. Seria ótimo se ele fosse uma pessoa perfeita, mas a gente não é perfeito, vai esperar a perfeição dele. Entende qual é a que ele se propõe? O Tesla 3 hoje possui a menor probabilidade de você se machucar de todos os veículos. Mas que é um fanfarrão? Sim, é um fanfarrão. Falaram pra ele, pô, sabe o que seria melhor do que você ficar aí com lança-chamas? Olha isso, lança-chamas. Seria bacana que um problema de água no Michigan. Sabe o que ele falou? Tá bom, doou uma grana pra resolver o problema. Aproveitar pra terminar essa área de redes sociais. Instagram, ele queria esse teste, viu? Ele tá testando, em vez de você ficar rolando, passando o dedo na timeline, você vai tocando na tela e vai andando. O conteúdo vai rolando. Bacana essa atualização. Eu tinha um leitor de, acho que era de RSS, mas eu já usei um leitor assim, que você ia tocando na tela e ia rolando, gostava. Padrão Kindle. De Snapchat, as coisas não estão lá muito bem. O número de usuários, ok, vem até aumentando, mas não rola monetização. O tempo em que os usuários estão passando dentro da rede não vem aumentando, e isso sim pode ser um problema pro Snap. Por isso tá lançando o seu conteúdo próprio, o Snap Originais, produzido para tela vertical. Há um entendimento de que precisa que esse usuário de Snap ele envelheça. Parte do problema de monetização é que são usuários jovens. O Discover, ele é mais interessante do que o concorrente, digamos, IGTV, digamos, o Facebook Watch, a plataforma de vídeos do Facebook. Mas se você já passeou pelo Discover, ele é, digamos, bem jovem, né? É confuso aquilo lá. De Twitter, tá rolando uma investigação em cima de dados. A Irlanda, a agência de regulação de privacidade, quer saber, que dados você consegue, Twitter, quando a gente usa o teu sistema de URL curtas, o t.co. Aliás, falando de Twitter, eu vou deixar um link aqui nas notas do episódio para você ver o tanto de fakes que tem no seu Twitter, o quanto seus seguidores são fakes. Outra treta que aconteceu semana passada, que já vem de longe, começou no dia 2 de outubro, quando um jornalista sumiu depois de entrar no consulado saudita em Istambul. A esposa dele ficou de fora
E ele sumiu. Entrou no consulado e sumiu. E ele tava de Apple Watch. Aí semana passada rolou um papinho de que o Apple Watch teria gravado a execução dele. O relato de pronto você vai pegar uma série de inconsistências, porque o relato diz que estava gravando a execução, o interrogatório, a tortura, que esses dados foram enviados, né, para sua esposa, noiva, na verdade, que estava do lado de fora do consulado com o iPhone. Os agressores pegaram o Apple Watch, desbloquearam o Apple Watch, tentaram algumas senhas, não conseguiram, mas desbloquearam o Apple Watch com a digital do jornalista, e a gente bem sabe que Apple Watch não tem Touch ID, tampouco um sistema de gravação, mas nada impede, pelo menos nativo você não tem, mas existem aplicativos que fazem gravação de voz, poderia ser algum aplicativo desse. Aí entra trocentas coisas, entra o dinheiro saudita, muito de tecnologia que a gente tem hoje, a gente deve ao dinheiro saudita lá no Vale do Silício, né? Tem muito dinheiro saudita, basta lembrar o caso recente agora do Elon Musk. Aliás, tem carro elétrico no Brasil sendo feito também, totalmente brasileiro, deve chegar lá para 2020, é o Li. Tem uma pegada, gostei da pegada dele, porque tem uma pegada de carrinho de golfe, mas falando da Arábia Saudita, até o Richard da Virgin Galactic deu uma segurada, não vai pegar a grana dos sauditas agora, provavelmente vai dar um tempinho, o pessoal já vai esquecer e vai voltar tudo como era antes. Os Estados Unidos mandou uma cartinha pro Canadá falando da Huawei, olha, melhor você não considerar aí os produtos Huawei, vai implantar 5G, coloca aí a Huawei de fora, né, os links com o governo. Na Austrália, ZTE e Huawei, né, bloqueadas. De Apple, e até associado nessa segunda coisa, o Apple Watch tá sempre com a gente, coletando dados, um wearable e os cuidados que as forças policiais precisam ter com esse tipo de coisa. Os Estados Unidos tá falando pros seus policiais, olha só, evita olhar pro iPhone, porque nessa de você olhar pro iPhone, você pode acionar o Face ID, só levantar o iPhone, ele já liga, já fica procurando por rostos. E nessa, pode pegar o rosto do policial, tentar destravar, não vai conseguir. E aí depois, quando a perícia quiser destravar, né, colocando na frente do usuário, não vai conseguir. Em São Francisco, viram um carinha com uma mochila do Apple Maps, aquele equipamento na mochila. Isso lembra muito... O Google já tem uma mochila que faz esse tracking e é mais usado para lugares onde um carro não consegue chegar. Mas também pode ser usado para aprimorar a rota, as direções para os pedestres. E parece que a nova Mac App Store ainda não conseguiu decolar. Por que isso? A SetApp fez uma pesquisa e os números continuam praticamente os mesmos do ano passado. Você tinha 23% dos aplicativos de quem respondeu o questionário sendo vendidos exclusivamente na Mac App Store e tinha 30% sendo vendido fora da loja, exclusivamente fora da loja. Esse ano tá 32%, subiu, né, 2%. E, obviamente, também caiu 1 ponto aqueles aplicativos que eram vendidos em ambos, na Mac App Store ou fora da loja. Vamos ver se ao longo desse ano muda o panorama, porque embora esteja menos de um mês rodando essa nova loja, os desenvolvedores já estão sabendo dessa mudança desde o meio do ano e ainda assim não fizeram muita coisa para adotar a nova Mac App Store. Eu vou deixar o link dessa pesquisa aqui nas notas do episódio para você dar uma espiada bem grande, bem completa. E para finalizar, registrar mais algumas coisinhas. Genius, que acaba servindo como um repositório histórico de músicas, tem parceria agora com o Apple Music. Você se loga lá com o Apple Music, você consegue tocar as músicas, tá se expandindo. Novos iPads aparecendo em dados de Analytics, reafirmando as resoluções 10.5 e 12.9. O 10S Max já foi jailbreakado pelo Luca Todesco e pro iPhone 10R vai ter um case transparente by Apple. Combina, você não tá aí fazendo um iPhone todo colorido, né? Tem que mostrar essa cor, vamos combinar aqui. E da outra vez que a Apple fez um case para mostrar a cor do iPhone, foi meio Crocs. Você sabe, gosto de coisas transparentes. De Google, já tá rolando português no Google Home. Seu Andy Rubin tá fazendo com Essential, fazendo um segundo smartphone com foco em inteligência artificial, que é fazer com que o smartphone já saia respondendo e-mails, mensagem de texto, muito de repente do que o Google tá fazendo hoje. De repente já marca uma reserva num hotel, sobre celular dobrável. Postei lá um videozinho no Instagram. A Samsung falou que a ideia dela é pegar um tablet e dobrar o tablet, fazer com que ele ocupe o espaço de um smartphone e você coloque no bolso. O meu sonho era ter um smartphone com tela redimensionável, que eu pudesse escolher o tamanho da tela. Ainda tá bem longe isso, mas, né, de alguma maneira, o que dá para fazer hoje em termos de tela redimensionável é a tela dobrável. De IA, a Magic Leap fez, na semana passada, quarta-feira, a sua conferência anual de desenvolvedores, falando dos planos, lançamentos de software, falando das vendas do Magic Leap One, que iniciou em agosto. Tá assim, a entrega é demorada, é caro, então até
agora fazendo um plano parcelado, mas eles estão lançando um avatar de realidade aumentada, uma Siri, né? Uma pessoa que você pode visualizar dentro do VR e pode interagir. A ideia é que você possa conversar, conversar com a Siri. Você conversaria? É interessante por um lado do desenvolvimento. A ideia é que ela perceba quando você tá alegre, tá triste, em função das suas expressões, mas né, é estranho. Conversa consigo mesmo é interessante, é bom para fins terapêuticos, meditativos, ou para fazer podcast também, mas fora isso, né? E saiu mais um estudo de videogame e violência. E esse, da Universidade de Dartmouth, encontrou relação direta entre comportamento violento das crianças com os jogos. E assim, saudando os mestres e professores no Dia do Mestre, eu vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, terça-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Coca-Tech está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast.